E aí galerinha, beleza? Sou Vitor Manuel, tô aqui de volta pra gente continuar trabalhando nossos assuntos de história. Nós vamos começar hoje a falar sobre os assuntos da segunda avaliação. A nossa segunda avaliação, ela começa com assuntos referentes da Idade Moderna. E na avaliação passada, na primeira avaliação, nós trabalhamos a questão ali das grandes navegações, nós trabalhamos também alguns aspectos referentes à nossa própria cultura aqui. Mas agora a gente vai trabalhar a questão do renascimento cultural, renascimento artístico, que na verdade é um divisor de águas na nossa história. Por quê? O que é que estava acontecendo? A Europa, até a Idade Média, era um continente bastante conturbado em relação a disputas de poder. Por exemplo, nós tínhamos a Igreja Católica, nós tínhamos os senhores feudais, nós tínhamos a nobreza. Todos esse conjunto de classes lutava pelo poder. Mas a gente sabe, por exemplo, que existia um domínio muito grande nessa época da Igreja Católica. O clero praticamente mandava em toda a sociedade. Costumes, a própria cultura, a forma de se vestir, a forma de pensar. Então, tudo que se fazia dentro da sociedade medieval, da sociedade europeia, era baseado na vontade da igreja, no que a igreja queria, no que a igreja permitia que acontecesse. Então nós dizemos que nós tínhamos um pensamento teocêntrico. Então o que é o pensamento teocêntrico? O pensamento teocêntrico é o pensamento onde Deus está acima de tudo e de todos. Então tudo que acontece é porque Deus quer. As pessoas morriam é porque Deus queria que as pessoas morressem. A peste aconteceu porque Deus queria que aquilo acontecesse. A fome, todos os fenômenos da natureza eram explicados pela vontade de Deus. Então por isso que a gente diz que o pensamento era teocêntrico. Outra coisa importante também, a igreja, além de ser uma detentora de um poder cultural, do poder sobre a população cultural, a igreja também tinha muito poder econômico. Boa parte das terras da Europa eram de domínio da igreja. Então, o que eu quero dizer para vocês, que a igreja mandava em tudo nessa época. Era a grande poderosa na época da Idade Média. Só que, no final da Idade Média e no início da Idade Moderna, nós vamos ter algumas transformações ocorrendo dentro da Europa. Bem, no que nós vamos chamar de Baixa Idade Média, nós vamos ter o processo de crise do feudalismo. E nós já estudamos que o feudalismo era aquele sistema de produção onde as pessoas produziam para poder sobreviver. Então, onde a produção era uma produção de subsistência, os feudos eram autossuficientes também, existia o domínio do senhor feudal e, como eu estou te lembrando agora, o domínio da igreja. Então, esse sistema feudal, dividido em classes, em estamentos, esse sistema feudal ele começa a entrar em crise na Baixa Idade Média. Então, com várias situações ocorrendo, nós vamos ter, por exemplo, fomes, nós vamos ter a própria peste negra, a peste que dizimou praticamente um terço da Europa, causada por uma febre, a febre bubônica, que era uma espécie de doença bem contagiosa, causada por conta das más condições de saneamento das cidades. Cidades essas vão começar a se tornar mais populares nesse período da Baixa Idade Média. Então todo esse processo de crise e também consequentemente o aumento da população em determinado momento vai ocasionar que a produção, que era uma produção de subsistência, passe a ser uma produção agora que gere excedente. Então a produção agrícola agora vai gerar sobras. Vai ter, num determinado momento, mais produção, mais produtos agrícolas do que pessoas para consumir. Então, o que não aconteceu no feudalismo, que foi justamente, principalmente no início do feudalismo, foi principalmente a questão do não haver comércio, isso vai começar a mudar na Baixa Idade Média, porque agora o excedente agrícola ele vai começar a ser comercializado. Então nós vamos ter o ressurgimento do comércio. Então o comércio ele vai ser um dos principais pontos, os pontapés de saída para que nós tenhamos a mudança na sociedade.
feudalismo vai deixar agora de ser a principal forma de produzir e nós vamos ter as bases do que nós vamos chamar mais tarde de capitalismo, tá? Então, como foi que o comércio ressurgiu na Europa? O comércio ressurgiu basicamente da maior produção agrícola, onde os homens, onde os servos, os camponeses vão começar a produzir mais por várias situações, e essa produção não vai acompanhar, aliás, ela vai ser maior do que a população, então nós vamos ter excedentes, o comércio ressurge. Vamos definir o que é comércio. Comércio é a venda, é a troca de mercadorias, e para que isso aconteça, muitas das vezes nós vamos ter que ter algumas situações, como por exemplo a moeda. É importante a gente entender também que nessa época a Europa não era, vamos dizer assim, dividida em estados nacionais ainda. Ou seja, os países ainda não era algo muito usual, não tinham muitos países. Então, de região para região, a moeda ela diferenciava. A forma de trocar as mercadorias diferenciava. Os pesos e medidas, por exemplo, não existiam como nós conhecemos hoje em dia. A gente chega, por exemplo, no mercado e pede 1 quilo de arroz. A gente compra 1 quilo de arroz, compra 1 quilo de trigo, por exemplo, compra 1 quilo de carne. Essa noção de quilo, de metro, de medidas de modo geral, pesos e medidas, ela só foi existir um pouco depois desse processo de renascimento comercial. Inclusive, essa necessidade de ter pesos e medidas unificadas foi uma coisa que surgiu com a formação dos países. Os reis vão começar a criar esse tipo de situação. O próprio mercado vai criar esse tipo de situação. Então, o comércio é esse recurso, né, vamos dizer assim, que as sociedades têm de comprar e vender mercadorias, ou mesmo trocar mercadorias. Então, o renascimento comercial aconteceu ali por volta da Baixa Idade Média, tá? E trouxe para a Europa um novo dinamismo, coisa que não havia durante quase todo o processo do feudalismo. Com esse ressurgimento do comércio, nós vamos ter pessoas surgindo que vão fazer essas transações, são os comerciantes. Assim como os comerciantes, nós vamos ter, por exemplo, a questão das rotas comerciais. Bem, o que se consumia na Europa? Além da produção agrícola, se produzia e se consumia produtos vindos de outras regiões do mundo. Outra coisa importante, o mundo nessa época, conhecido, era um mundo bem menor que nós temos hoje. Para os europeus, por exemplo, existiam 3 continentes, que era a Europa, a Ásia e parte da África, né? Então, nem toda a África ainda era de conhecimento dos europeus. Então, os produtos que eram consumidos, que eram importados, vamos dizer assim, eram produtos vindos do Oriente, das Índias Orientais, que nós vamos chamar de especiarias do Oriente. Então, o que eram as especiarias do Oriente? Eram produtos produzidos lá na parte oriental do mundo, conhecido na época, e esses produtos eram usados para temperar, para fazer que os alimentos durassem mais. Seria uma espécie de produtos para que esses alimentos ficassem mais tempo guardados, vamos dizer assim, seus condimentos. Não havia geladeira, por exemplo. Então esses condimentos, esses temperos serviam justamente para conservar os alimentos. Assim como produtos luxuosos, como por exemplo azedo, marfim e outros. Então esses produtos, chamados de especiarias do Oriente, condimentos e especiarias de luxo, vamos dizer assim, eles eram muito bem apreciados na Europa. Então haviam pessoas que compravam esses produtos no Oriente e traziam para o Ocidente, traziam para a Europa, vamos dizer assim, para poder comercializar. Surgiram as rotas comerciais. As 2 principais rotas comerciais eram justamente a rota do norte e a rota do Mediterrâneo. Então as 2 rotas elas eram muito usuais. Todas as 2 rotas tinham problemas. Por exemplo, a rota que vinha por dentro do continente, a rota da Liga Hanseática, por exemplo, essa rota ela era preocupante por conta dos saques que se faziam em relação aos comerciantes. E a rota do Mediterrâneo, que é a rota que passava por dentro do mar Mediterrâneo, era uma rota que também tinha um problema,
que era justamente o pedágio ou os impostos cobrados, as taxas cobradas pelas cidades italianas de Gênova e Veneza. Então, ao passar pela Península Itálica, os navios de comércio, eles eram taxados, ou seja, boa parte da produção ficava com esses impostos, né? Vamos dizer assim. Então, deveria-se, depois com o tempo, criar uma nova rota comercial, que foi justamente aquela rota lá que a gente vai ver passando por debaixo da África, onde eles fizeram o périplo. O Vasco da Gama, por exemplo, foi o primeiro navegador que contornou a África para chegar nas Índias Orientais. Isso é o assunto das grandes navegações. Mas o que é importante, o comércio estava agora em plena atividade na Europa. Nós tivemos então assim um renascimento comercial. Uma coisa muito importante é a questão de a gente entender quem eram esses comerciantes. Esses comerciantes, com o passar do tempo, vão começar a criar feiras, vão começar a criar uma estratégia de vender seus produtos sem estar se deslocando muito ali naquele território. Então vão começar a criar vilas de comerciantes. Essas vilas de comerciantes eram chamadas de burgos. Então quem moravam nessas vilas de comerciantes eram os chamados burgueses. Então nós vamos ter aí o nascimento de uma nova classe, de um novo grupo de pessoas que nós vamos chamar de burguesia. Então o que era a burguesia? Era uma classe que vivia do comércio, que vivia da compra e venda de mercadorias, ou seja, uma classe dos comerciantes, tá? Surge também a questão dos bancos. Se o dinheiro começa a circular de novo na Europa, se as pessoas começam a ter essa questão das trocas comerciais pelo dinheiro, né? O dinheiro fazia essas trocas comerciais, os bancos também vão começar a surgir nessa época. Os bancos, locais de guardar dinheiro, muito importantes também. Então o nascimento dos bancos está ali na Baixa Idade Média, início da Idade Moderna. Então o renascimento comercial, pessoal, foi isso. Foi possibilidade pelo excedente agrícola e pelas transações comerciais com o Oriente. A Europa viveu muito disso nessa época. Então a gente já sabe como é que o comércio ressurgiu. As cidades também ressurgiram nesse momento. Lembra que eu falei para vocês quando nós trabalhamos no feudalismo que as cidades começaram a desaparecer. As vilas de servas, as vilas de camponeses, o próprio feudo foi a unidade territorial principal, né? As cidades começaram a desaparecer. As cidades voltaram a ressurgir, principalmente depois do comércio, depois que o comércio voltou também a fazer parte do cotidiano europeu. Tá? Então o renascimento comercial e o renascimento urbano. O que é que a gente pode agora entender? Que toda essa dinâmica de renascimento, toda essa dinâmica de novas visões sobre o mundo, vai possibilitar que o próprio pensamento das pessoas se alterasse. Então as pessoas começaram a pensar diferente. A Igreja Católica, que tinha tanto poder assim, ela começa a ver o seu poder meio que enfraquecido, porque as pessoas vão começar a querer participar das ações, elas vão querer deixar de ser coadjuvantes na história e elas vão começar a querer criar a sua própria história, serem personagens principais e não coadjuvantes da sua própria vida. Então nós vamos ter um movimento que surgiu lá na Europa, que foi o humanismo. O que é o humanismo? O humanismo é a valorização do homem, da pessoa. Então o homem começa a ter mais valor na sociedade. Ele começa a pensar, ele começa a entender que a natureza é algo que tem suas leis, por exemplo. Mais lá na frente a gente vai falar sobre o humanismo e a gente vai entender, por exemplo, também que nós vamos ter a questão do renascimento. Então o renascimento é a retomada de valores greco-romanos. Esse termo renascimento tem a ver com o renascer dessa cultura. Então durante toda a Idade Média, por exemplo, a cultura greco-romana, a produção greco-romana, ela é colocada, vamos dizer assim, trancafiada em mosteiros e igrejas. Somente a Igreja Católica tinha acesso a essa produção greco-romana, vamos dizer assim, nesse período. Então, esse termo renascimento nos remete que agora essa cultura vai renascer na Europa.
Então as pessoas vão começar a utilizar a produção desse período dentro das produções culturais. Então o humanismo vai trazer para a população, para o povo da Europa nesse momento, uma nova forma de pensar, onde o homem vai ser agora valorizado. Então nós vamos ter, por exemplo, o surgimento de alguns artistas, de alguns homens que vão estar além do seu tempo, vão estar à frente do seu tempo. Então nós temos figuras muito conhecidas, como por exemplo Leonardo da Vinci, o Michelangelo, o Donatello, o próprio Rafael. Então esses homens, que são pessoas importantes ali na produção artística da Europa, principalmente na Itália, que foi o berço do Renascimento. A Itália nesse momento tinha uma grande quantidade de pessoas do mundo todo. Culturas de vários povos do mundo estavam ali na Itália, principalmente em Gênova, em Florença, em Veneza, que era, vamos dizer assim, o centro do mundo na época. Então ali a Itália, da Itália para o mundo, o Renascimento se desenvolveu. Então nós vamos ter, por exemplo, o homem sendo valorizado. Se a gente for falar, por exemplo, dos principais artistas renascentistas, o Leonardo da Vinci, ele vai começar a produzir obras que até hoje em dia elas são pesquisadas, que elas são estudadas e servem de referência para outras obras. O Leonardo da Vinci, por exemplo, ele foi engenheiro, ele foi arquiteto, ele foi pintor, ele foi escritor, ele teve várias profissões, vamos dizer assim, tinha vários dons. Um dos mais conhecidos é o da pintura. Então nós temos, inclusive está aqui no quadro atrás, né, na televisão no caso, nós temos uma das principais obras dele, que foi a Mona Lisa, a La Gioconda, né? Na verdade ele pinta uma mulher que tem um sorriso enigmático, e nesse quadro nós conseguimos ver várias características renascentistas, como por exemplo a técnica do esfumato, que é uma técnica onde você vai meio que criando uma espécie de fumaça, né, dentro do seu quadro. Outra coisa importante também, a noção de profundidade. Se não formos ver os quadros do Leonardo da Vinci e os outros artistas renascentistas, nós vamos ver, por exemplo, que ele criava quadros com profundidade. Você conseguia ver que existia um plano principal, o primeiro plano, e nós tínhamos planos atrás, ou seja, nós tínhamos uma noção de profundidade. O uso de técnicas como pintura a óleo também começou a ser utilizada muito durante o Renascimento. Outra coisa importante também, a maior parte dos quadros no Renascimento e das obras do Renascimento, das esculturas, por exemplo, Michelangelo foi um dos grandes escultores, a própria estátua de Davi. Nós temos lá na Capela Sistina, no Vaticano, um teto todo pintado pelo Michelangelo. Inclusive, uma das obras mais conhecidas é aquela que Deus está nas nuvens e o homem está aqui na terra, estão quase se tocando, as suas mãos se tocando. E isso daí também nos traz a noção de que homem e Deus estão mais próximos durante o Renascimento, durante o humanismo. Então essa questão das técnicas e o homem aparecendo em muitos quadros, tanto homem quanto mulher, é algo novo, é algo que durante a Idade Média não se via muito. A maior parte das obras da Idade Média, a temática era uma temática religiosa. Era o Deus, os santos, a Virgem Maria, os anjos. Então nós temos aí agora na Idade Moderna, principalmente após o Renascimento, nós vamos ter o homem sendo mais valorizado. Então nós vamos ter não somente na Itália o Renascimento acontecendo, mas também, por exemplo, na Espanha nós vamos ter um escritor muito famoso que é Miguel de Cervantes. Ele escreve uma obra muito conhecida que é o Dom Quixote, que conta a história de um cavaleiro medieval, e esse cavaleiro ele lutava contra toda uma estrutura medieval. Então nós temos aí vamos dizer assim, uma simbologia de uma Idade Média que estava acabando, de um domínio teocêntrico que estava acabando, e ele fazia uma sátira na obra do Dom Quixote, o Miguel de Cervantes. Na Inglaterra, por exemplo, o Renascimento veio com William Shakespeare, que é um dos principais escritores que o mundo já viu. Então ele é autor de várias obras de teatro, várias peças de teatro. A mais famosa delas, tenho certeza que todos conhecem, já escutaram falar, que é a obra do Romeu e Julieta, que conta a história dos Montecchi e dos Capuleto, duas famílias que não se suportavam, tinham um ódio entre eles, e que no final os filhos dessas duas famílias, o Romeu e a Julieta,
acabam tendo uma relação de amor. Então nós vamos ter vários elementos de renascimento dentro dessa obra, como por exemplo a função que a igreja tinha dentro da sociedade, o amor, que agora era algo mais difundido, coisa que não era durante a Idade Média, não tinha muito espaço para que o amor surgisse, vamos dizer assim. E outros artistas, né? Então nós vamos ter o Renascimento como uma das principais fases da história do homem, tá? Bem, para finalizar, a gente pode falar sobre a questão do renascimento científico. Então nós temos o comércio agora sendo bastante ativo, nós temos as cidades ressurgindo na verdade, nós temos a questão do renascimento artístico e cultural, a Itália sendo o centro do renascimento artístico e cultural, mas também nós vamos ter a ciência, muito importante também. Então, como assim? A ciência, na Idade Média, foi algo que foi colocado de lado. Como eu te falei, a concepção teocêntrica, a concepção religiosa, era muito mais aplicada do que qualquer outra coisa. Então, alguns cientistas, alguns homens, vão começar a pensar diferente do que a igreja pregava. Por exemplo, o que se pregava nessa época? Nós tínhamos um modelo chamado modelo geocêntrico. O que é o modelo geocêntrico? É o modelo onde diz que a Terra é o centro do nosso sistema. Então, o planeta Terra, que seria uma das principais criações divinas, né? Deus criou o mundo, né? Aquele mundo, o nosso planeta Terra, era o centro do nosso sistema. E os astros, vamos dizer assim, giravam em torno da Terra. Esse era o modelo geocêntrico. Nós vamos ter, por exemplo, o Nicolau Copérnico dizendo o contrário, estudando o contrário, que esse modelo geocêntrico ele não era verdadeiro, que existiam falhas nesse modelo e que sim existia um modelo heliocêntrico, ou seja, que o Sol era o centro do nosso sistema e que os planetas e os astros giravam em torno desse Sol. Então Nicolau Copérnico foi um dos primeiros. Nós tivemos um outro cientista chamado Galileu Galilei. Ele também estudou a questão do modelo geocêntrico, heliocêntrico, a questão também, nós tivemos nesse momento a questão do terraplanismo sendo colocado em dúvida. A Terra, nessa época, se imaginava que a Terra era um disco, né? Vamos dizer assim, que era plano, que não era redondo como nós temos a concepção científica hoje em dia. Esses modelos começaram a ser quebrados nesse período também. Nós tivemos o Kepler estudando a órbita dos planetas. Foi, por exemplo, o Kepler que estudou a questão que a órbita dos planetas é elíptica, ou seja, ela não é redonda. Os planetas giram em torno do Sol de uma forma geométrica chamada de elipse, que é uma forma bem parecida com um ovo. Ela é mais afilada nas pontas e ela é mais redondinha aqui para cá. Então, em determinados momentos dessa órbita, os planetas se afastam mais do Sol. E em determinados momentos ele se aproxima mais. Foi assim que o Kepler estudou. Por que eu estou te falando desses cientistas? Porque foram eles que começaram a mudar o pensamento teocêntrico. Agora nós vamos ter o antropocentrismo, por exemplo. O que seria o antropocentrismo? É o homem no centro de todas as coisas. Os fatos que acontecem não vão ser explicados somente pela vontade de Deus. O homem faz parte agora dessas vontades. O homem cria a sua própria história. A ciência surge para isso, justamente para que o homem consiga entender fenômenos na natureza, consiga entender o que acontece na natureza de forma científica, usando a razão, usando experimentos e experiências. Então o renascimento científico ele foi muito importante por conta disso. Nós vamos ter, por exemplo, a partir do renascimento científico, a questão das grandes navegações, com a criação de técnicas de navegação, instrumentos de navegação como a bússola, o astrolábio, entre outros. Isso tudo foi possível por conta da ciência florescer ali no início da Idade Moderna, principalmente. Tá ok, pessoal? Então, o que é importante, o que seria interessante a gente fazer? Pegarmos o nosso livro, né? Vocês já estão com o material, e aí a gente vai fazer algumas atividades, e essas atividades vão ser corrigidas a tempo, né? A gente vai organizar um momento para a gente corrigir essa atividade, mas eu quero que vocês façam, tá? Então a gente vai fazer uma correção coletiva e
eu vou dizer para vocês quais seriam as páginas que seriam feitas nessa primeira atividade. Então, se você pegar o seu livro lá, aqui na página do jogo rápido 417, tá? Na página 417, nós vamos ter uma atividade que fala sobre as diferenças entre a vida medieval e a vida humanista, do modelo de vida humanista. Então eu quero que vocês pesquisem no livro, né, e façam esse quadro aqui da página 417. Mais aqui para trás do livro nós vamos ter as nossas atividades. Aqui na página 422 nós vamos ter as nossas atividades, tá bom? Então a primeira atividade vai ser referente ao que é o Renascimento. A gente explicou essa situação do que é o Renascimento, qual a importância do Renascimento. Então as atividades são todas baseadas no que nós falamos agora e também no que o livro está trabalhando. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer situação de dúvida, os canais para vocês nos procurarem vão ser disponibilizados pela coordenação. Vocês podem nos chamar a qualquer momento, tá bom? Então, obrigado pela atenção, espero que vocês estejam bem e em breve a gente volta a se falar. Valeu, galera!